Bom dia! E o assunto hoje é um assunto que vai causar é um pouco polêmico. Dinheiro entre casais. E como eu gosto de falar de dinheiro, eu chamei uma pessoa que gosta de falar sobre relações, que é a Jaque. Então eu vou convidar ela para que a gente fale juntos sobre isso, tá? E para que a gente traga algumas formas de lidar melhor com isso. Deixa eu ver se ela. Oi, Bom Jaque. dia! Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite para estarmos aqui falando de um assunto muitas vezes evitado no casamento, mas totalmente necessário, né? Todo mundo foge, né? Sim, Porque, porque causa uma polêmica, né? Causa transtornos, né? sim, Eu comecei falando, eu gosto de falar de dinheiro, você gosta de falar de relacionamento. Então, eu acho que vai ser esse bate-papo vai ser bem bacana para todo mundo que acompanhar. E o que eu vou pedir? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo de se expor e de trazer nos comentários, né? Alguma situação. Se você tem essa dificuldade, manda pra gente como pergunta ou comentário que a gente traz e agrega um pouco sobre isso, né? Eu acho que é viável, né? Nem todo mundo tem coragem de pôr a cara a tapa e falar que de fato tem uma dificuldade, né? sim. É importante aproveitar esses espaços, né? Estou aqui já enviando a live para as minhas amigas e seguidoras. E é importante aproveitar esses espaços para a gente tirar essas dúvidas, né? Para aproveitar mesmo o momento para a expansão, né? Para a gente aprender de que forma olhar, por onde começar a trabalhar o assunto dinheiro como casal. Algumas dinâmicas aparecem aqui comigo e aí eu queria entender um pouquinho como que elas aparecem aí contigo, né? Por Uhum, exemplo, quando eu atendo homens, eu observo a maioria dos homens que chegam são homens que querem fluir, que querem crescer. Mas muitas vezes a mulher ela não está na mesma pegada que aquele homem. Os homens sim. que chegam aqui têm essa dificuldade. Já a maioria das mulheres que chegam, ela de fato tem um descontrole, muitas vezes financeiro, ou tem uma questão de esconder as coisas para não ter dificuldade. É a chamada gastona, e isso causa, né? Porque tem várias questões por trás desse tipo de comportamento, né? Por que eu me escondo? Por que eu não abro o jogo? Por que ninguém sabe quanto que a gente ganha? Quem ganha o quê? Como que é isso? Como que é essa dinâmica? Qual que é a melhor dinâmica? Ah, é juntar tudo e colocar tudo num balaio só ou não? Como que é aí para você? O que chega para você? Gente, a primeira chave que a gente precisa aprender, e eu aprendi a duras quedas aqui em casa, é que quanto mais você esconder, mais você vai se enrolar para chegar no ponto de que você vai ter que abrir o jogo e falar: olha, me enrosquei toda, tô toda endividada, tô toda atrapalhada, me ajuda. Ou ele vai descobrir, né, de alguma forma. Mas é como se assim existe um segredo muito grande entre o casal. Ah, não é nada, comprei tal coisa e menti o valor. Falei bem menos do que eu realmente paguei. Ou, nem falei, viu que você tá com uma coisa nova e você fala, não, isso aqui já é velho, faz tempo, você que não lembra. Comprou Percebe o que não, sapato, a caixa? não chega em casa e joga a sacola no caminho e chega em casa com ele dentro da bolsa para ninguém ver que está chegando com sacola. Então percebe que é um segredo que se cria entre o Uma casal. dinâmica Sim. E aí, às vezes, quando você descobre algo que seu marido não te contou, você fica bravo. faz Só que um auê, uma estão briga. existindo segredos. Estão existindo segredos. Você está dando abertura para segredos dentro da relação também, né?
E E não existe, esses tempos eu vi um... é legal a gente falar que não existe, por exemplo, pecadinho, pecadão, segredinho, segredão. Tudo Uhum. é dinâmica. Eu não posso colocar às claras o que eu estou vivendo, as minhas escolhas. Por quê? E tudo Porque não tem influencia na um relação de equilíbrio, casal. né? Tudo tem um preço. Tudo influencia no equilíbrio de troca, né, no geral, do casal. Uhum. Como que eu vou cobrar algo, por exemplo, que eu quero que ele compartilhe comigo as coisas para que a gente construa uma relação de confiança, se eu vivo escondendo as coisas? Eu já estou traindo. A nível de campo, isso é sentido como uma traição dentro da relação. Que sério, né? Então é muito mais profundo do que simplesmente esconder para o marido não encher o saco. Que eu vejo a maioria que chega até mim e fala: eu prefiro não comentar porque ele não vai entender e ele vai me encher o saco. Ele vai ficar bravo porque eu comprei tal bolsa, ele vai ficar bravo porque eu gastei com tal coisa. Mas aí entram as projeções infantis. O quanto você talvez esteja fugindo de uma relação entre adultos. Porque se você tá com medo que ele vai te chamar a atenção, Quem que, ou que ele vai cobrar, quem que fazia isso com você? para quem que você tinha Então, que dar satisfação, né? uhum. E para quem talvez você prometeu lá quando criança no seu coração que você não ia dar satisfação para mais ninguém. Nós fazemos pactos com nós mesmos diante das dinâmicas que vamos vivendo ali na vida, né? Seja com os nossos pais, seja num relacionamento anterior, porque eu também recebo muitas pessoas que estão em um segundo relacionamento e que passaram por muitas dinâmicas complicadas, financeiras, no relacionamento anterior, que às vezes se permitiram compartilhar com o parceiro, se permitiram ali ser um pouco mais aberta nesse assunto, ou se permitiram que o parceiro contribuísse mais com ela e de repente se sentiram humilhadas, ou o parceiro jogava na cara que eu que banco, eu que pago, e aí também foram para outra relação com isso preso, né? E aí, Sai de um e extremo olha, de dependência, né? Para um outro extremo de independência. Também você não vai sim, saber não vai saber de nada, tomar decisão nenhuma. Sempre extremos, né? Todo extremos mostra uma falta, mostra uhum, uma dinâmica negativa, né? É importante isso. sim, sim. Então percebe, né? Vamos reforçar. Mentir sobre o dinheiro, mentir sobre o que você comprou e os valores que foram pagos é sentido a nível energético dentro da relação como uma traição. Não é outra coisa. É traição também. Então é importante que o casal vá encontrando a sua forma. Eu acho que é assim, não existe uma receita de bolo, sendo que nem receita de bolo não dá certo para todo mundo, né? Eu faço, vai sair do jeito, a Rê vai ter que colocar o jeitinho dela. Sim. O calor dos ingredientes. É. Tem várias. Então é importante sim que saibam, que um saiba o que o outro ganha, que os planos sejam feitos juntos, que exista, né, entre o casal combinados, que exista entre o casal o no que vamos aplicar, qual vai ser o próximo investimento que vamos fazer juntos como casal, das decisões financeiras. Nada engessado, gente, tipo, ai, agora eu não vou poder tomar um cafezinho da tarde com uma amiga se eu não pedir para o meu marido primeiro. Não é isso, Não. né? Mas que se crie o hábito de compartilhar de quais dívidas eu fiz, né? O que eu parcelei, que dinheiro que vai entrar, o que vamos fazer. Porque percebe que vai muito além do dinheiro. Vai da conexão do casal e da postura de adulto dos dois envolvidos. De o outro talvez vai ficar puto comigo, mas eu preciso falar para ele o que aconteceu ou o que eu fiz. E uma coisa, né, Jaque, que, por exemplo, a gente não tem consciência disso, mas é importante que tenha. Cada um de nós, dentro da relação, a gente vem com uma mala de vários significados, de várias traumatizações, de várias crenças que interferem diretamente nessa relação com o dinheiro, nessa relação amorosa e etc. A gente precisa Então, entender
como eu lido com esse dinheiro não é a mesma forma que o outro lida. O outro tem as permissões dele, as lealdades dele, as crenças dele, os significados dele, os ganhos secundários dele, assim como eu também. Porque senão a gente, muitas pessoas, né, chegam com a ideia de eu vou me separar, porque eu ajo de um jeito, fulano age de outro jeito. Então todos os casamentos vão ter que acabar, se for assim, né? Aham. Porque tipo, todo mundo vive isso, em esferas diferentes, mas todo mundo vive algumas questões diferentes. E como que é o que você falou, não existe receita de bolo. Como que dentro desta relação, o melhor possível, eu vou adequando tudo isso. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres na esfera da mulher guerreira, da executora. E a gente sabe, você fala muito sobre isso, né? Que, por exemplo, a mulher, quando está nessa polaridade, ela tende a atrair homens que são mais tranquilos, vamos chamá-los assim. E aí, eu quero mudar isso tudo. Como que eu faço? Eu destruo tudo para construir tudo do zero? E os Sim. filhos? E toda a história? E a relação? Como que é tudo isso? Não é simplesmente sair de um lugar e ir para outro. Ou também ir para um lugar que traz outra esfera, né? Outro extremismo. Como que eu concilio tudo isso dentro dessa realidade? Como que eu vou mudando essa polaridade aos poucos? Essa, essa questão de, me separo então, você só vai adiar a solução do problema. Porque você tá fugindo, mais uma vez. Sim, gente, eu não vou, ninguém vai chegar aqui para mim e eu vou falar não se separe de jeito nenhum. Existem sim relações que já chegou num ponto ou que a codependência que existe ali não tem como ser mudada e ser melhorada. Mas sair dali sem resolver, você só vai estar levando toda uma carga gigante de problemas que vão também surgir bem parecidos no próximo relacionamento. Então, tem coisas que você precisa resolver antes, mesmo se você for sair da relação, né? E aí, essa questão de como que eu vou moldando, eu acho que o principal que a gente precisa desenvolver é o diálogo. Eu bato na tecla que hora que eu falo, gente, já vem eu de novo falando disso. Mas é o aprender a nos comunicar. Porque, como você disse, a gente veio de famílias diferentes. E a maioria de nós não veio de uma família onde o pai e a mãe sentavam para conversar, para planejar. Estruturadinha, bonitinha. Sim, não existia essa parceria. Muitas de nós viu as nossas mães fazendo biquinhos, faxina, crochê, costura, para ter um dinheirinho, para não ter que pedir o dinheiro para comprar calcinha. Então, percebe que. E eu tenho clientes, e eu também vivi isso, daquele dinheirinho meio escondidinho, tipo, olha, eu tô te dando, mas seu pai não pode saber que eu tenho esse dinheiro aqui. Então a gente vem, muitas vezes, de uma criação onde o dinheiro da mulher era algo que tinha que ficar meio escondido, que era aquela coisinha ali só para uma coisiquinha de nada que ela fosse fazer, que não dá para você falar para o homem quanto você ganha, né? E aí vai juntando todas as outras dores no sentido de não dependa de homem, casa só depois que você tiver a sua profissão, depois que você fizer a sua faculdade, não vai ficar dependendo de homem ter que te bancar, você tem que ser independente. A gente foi sendo criado isso na nossa mentalidade desde que nascemos, baseado nas dores das outras mulheres da nossa família. Então percebe como envolve muito mais coisa, envolve o modelo familiar do qual a gente veio, o que a gente viu acontecendo entre nosso pai e a nossa mãe, como eles lidavam com o dinheiro, se era uma coisa conversada em comum ou se era uma coisa imposta por somente um deles, né? E tudo isso vai moldando como nós vamos lidar com o dinheiro quando a gente se casar também. E essa questão do somos diferentes, os relacionamentos vão começar a fluir no geral quando a gente entender que somos seres interdependentes. Claro, a gente sobrevive sozinho, se vira sozinho. Mas se a gente realmente quer crescer, a gente vai precisar estar em contato com o outro. Porque o diferente do outro que nos tira daquele lugar onde a gente fica acomodado. O diferente do outro
outro que é como se me desse um chacoalhão e falasse, será que tudo que eu acredito é só o que existe no mundo mesmo? Ou existem outras formas de viver? Ou eu posso me desenvolver um pouco mais? Tem um outro patamar? Tem uma outra forma de olhar? Então, o casamento, a função maior do casamento é essa, é que a gente se desenvolva mais rápido com alguém diferente. Vai trazer coisas diferentes do que a gente aprendeu no nosso sistema familiar. Então, a primeira coisa que o casal vai precisar desenvolver aí é a comunicação. Que a gente foge. Né, Jaque? A vulnerabilidade de também fazer escolhas que não seja o ideal naquele momento, mas que eu possa expor, até para que o outro também consiga chegar com a visão dele e esteja aberta para aquilo. Porque senão eu não tenho confiança de nenhuma forma, né? E se eu não tenho confiança nem para falar, o que mais? Aonde mais que eu não tenho? Aonde mais que isso vai faltar como um todo no casal, né? Uhum. E a gente acha que, tipo assim, é uma coisinha de nada. Só que influencia no todo. No todo. Nós não somos um ser que dá para... Em casa eu vou ser uma pessoa, no trabalho eu vou ser outro, no estudo eu vou ser outro, na minha maternidade eu vou ser outro. O que a gente faz em uma área da vida influencia totalmente nos resultados que a gente vai ter nas outras áreas também. Então, se eu tô com muito problema em conversar com o meu marido nessa questão financeira, todo o resto vai travar. A vida sexual vai travar. A conexão do casal vai travar. As dinâmicas entre os filhos vão travar. E os filhos são ótimos em triangular com a gente quando a gente está tendo dificuldade entre o casal. Em assumir dinâmicas, em mudar o comportamento, em ter problemas de saúde, porque eles estão ali envoltos no que os pais não estão conseguindo resolver. Então, aprender a conversar sobre o dinheiro, ter essa abertura entre casal, criar esse hábito, porque na maioria dos casos não é um hábito que se tem mesmo. Criar esse hábito é importantíssimo. Esses dias, eu e meu marido tivemos uma conversa bem, bem séria e foi muito bem. Até o dia que a Renata me convidou, eu falei, Renata, é exatamente o que eu tenho vivido nas últimas semanas aqui em casa, que é esses ajustes financeiros de casal, de um expor para o outro, o que está fazendo, o que está planejando, né? Que dinheiro que está tendo, olha, eu estou investindo nisso, você consegue me ajudar? Então, estávamos bem nesses ajustes aqui. E foi muito bacana, porque a gente mora junto há 9 anos, né? E aí a gente chegou à conclusão que a melhor fase financeira e como casal que nós tivemos foi quando durante um ano a gente foi muito parceiro nos negócios. Muito parceiro. Daquela coisa assim que um chegava e compartilhava com o outro, de um chegar e falar, olha, surgiu tal oportunidade, o que você acha, o que a gente faz. Não era nem só assim comunicar, era muito de vamos tomar as decisões, principalmente essas maiores, juntos. O que a gente vai fazer com isso? Tem isso para pagar, como que a gente vai pagar? Surgiu esse dinheiro, no que a gente vai investir esse dinheiro? Então foi a fase que a gente, como casal e financeiramente, fluiu melhor. O dinheiro assim, ó, sabe aquela coisa assim, do nada entrava dinheiro assim, surgia dinheiro que às vezes a gente nem estava esperando, dívidas que a gente achava que não ia receber mais. Parece que tudo contribuía para que desse certo. Mas o que a gente não tinha tido consciência, a gente teve nessa conversa. Foi a época que a gente estava mais companheiro um do outro. Foi a época que a gente conseguiu mais fluir essa conversa e era leve, era tranquilo chegar no outro. Porque para o homem, a gente também é difícil muitas vezes chegar na mulher e falar: olha, fiz merda, fiz um negócio e deu errado. Fiz isso daqui, agora eu preciso sair disso daqui. Por quê? Né? Eles têm dificuldade de assumir isso para eles. É diferente, é um pouco diferente da gente, né? E na maioria dos casos, o que nós mulheres fazemos? Eu te avisei que ia dar errado. Eu falei para você, você só faz merda, você não me escuta. A gente já vai, lenha. Cara, tira tudo, joga tudo no ralo. E aí o quê? Projeção da mãe dele ou do pai dele brigando com ele. Ele fala, não vou falar mais nada para essa mulher, porque quando eu vou falar, ela me coloca mais para baixo. Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu muito e a gente aplica, e quando a gente percebe que um tá saindo desse lugar, a gente chama o outro de volta,
Quando um vem falar um problema, a gente primeiro sentir, respirar e olhar para a solução, porque o problema ele já está ali. Não vai adiantar eu ficar falando para o meu parceiro ou ele falando para mim, me lembrando, né, que eu fiz merda, que eu me descontrolei, né? Claro, tem que trazer para a realidade. Olha, a gente precisa ver o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, né? Qual gatilho mental está te acionando às vezes? Muitas vezes temos gatilhos mentais. Acontece uma coisa na nossa vida que a gente descontrola na compra para compensar aquele gatilho mental. Então, sim, tem que ser olhado esse fundo. Mas também, muito além disso, precisa ser olhado as ações práticas. O que vamos fazer como casal para sair disso e para que isso não aconteça mais. Porque, volto no início, quanto mais a gente ficar ali patinando, tentando fazer escondido e resolver escondido, mais a gente vai se afundar, como se fosse uma areia movediça, para que chegue num ponto que eu precise contar para o meu parceiro o que está acontecendo. Ou que ele descubra de alguma forma. Porque está pairando um segredo muito grande dentro do casal. Então, gente, pode ser que seu parceiro vai ficar pé da vida com você quando você falar. Mas isso vai trazer para ele a masculinidade do eu preciso resolver, ajudar a minha esposa a resolver. Vai trabalhar em você o seu feminino, que é o se permitir ser servida pelo homem. E aqui estamos dando o exemplo da mulher que se descontrolou financeiramente, mas existe também o contrário, né? Mas dando esse exemplo de você precisa ser clara e mais sincera possível com o seu parceiro. Precisa de segurança onde eu possa expor claramente o que está acontecendo, né? Uhum. O passo é esse, que é muitas vezes acessar a sua vulnerabilidade. Eu preciso expor para a gente poder chegar numa situação. Você estava falando e me veio duas coisas na cabeça, né? Uma com relação aos filhos e uma com relação ao casal. Uma moça me procurou e falou assim para mim que ela estava querendo desistir de tudo. Que ela estava querendo terminar o casamento, que ela estava querendo sair do emprego, que ela estava querendo desistir de tudo. Ela estava com muito problema financeiro. E aí, quando eu escuto isso, eu imagino que seja um baita de um problema, né? Só que eu sempre começo pela essa parte mais mental, né? Vamos lá, vamos olhar para o tamanho desse problema, né? Por quê? Ficou mudo para mim. Acho que voltou. Tinha ficado mudo, agora voltou. Quando as pessoas ficam nesse problema mental, às vezes ela não tem clareza de fato qual que é o nível desse problema. Primeira coisa, o que está acontecendo de fato, né? É a primeira situação. Porque senão você vira um bicho muito grande e a criança que a gente tem, ela não consegue lidar com isso. Mas a nossa adulta, trazer para o dado, para o fato, ela consegue. Então, primeira coisa a fazer, né? E aí, quando a gente foi trabalhar e foi investigar o que era, ela estava num processo de destruição mesmo. Ela tinha comprado um apartamento, tinha vendido, não tinha pegado nada de dinheiro de volta. Ela estava numa dinâmica de voltar para perto da mãe e estava destruindo tudo. Então, o problema financeiro, muitas vezes, ele só é secundário. O problema que está lá entre o casal, às vezes, só é secundário. A raiz disso é muito mais funda, né? E é por isso que a gente entenda que cada um vive dinâmicas e às vezes, não estamos conseguindo resolver, meu parceiro não está conseguindo, eu não estou conseguindo, a gente precisa buscar ajuda para a pessoa ajudar a gente a olhar de fato. E eu brinquei o atendimento, quando a gente terminou o atendimento, eu falei para ela, e aí, a gente ainda vai se separar? Por quê? Ela estava pronta para se separar, vou meter o pé em tudo. Né? Não tem nada a ver com isso. Às vezes o problema não é o casal, é muito além, não é o dinheiro, é muito além. Então a gente precisa ser vulnerável também para buscar ajuda quando a gente não consegue sair dessa situação, né? E quando você fala dos filhos, ontem aconteceu uma situação bem interessante. Eu tenho a Luísa que tem 12 anos.
E eu dei um dinheiro para... Na verdade, ela trabalhou e eu paguei R$ 50 pelo trabalho dela. Sim. E eu falei, vai lá e compra um rímel. Eu nunca tinha deixado ela ir numa loja sozinha comprar nada. E eu deixei ela comprar o rímel. Só que ela chegou lá e eu falei assim pra ela, falou, meu perfume acabou. Eu falei, se você conseguir comprar um perfume, nunca que a pessoa com R$ 50 eu consigo comprar um perfume, né? Mas enfim. Ela pegou e escolheu um perfume lá e trouxe o bendito do perfume. Muito fedido, mas muito fedido. Mas foi o que ela conseguiu, né? Eu falei, Luísa, a gente vai devolver esse perfume. Ela tinha acabado de comprar, foi no centro sozinha, um pouquinho longe, né? Se achando a adulta já. Falei, a gente vai devolver e depois a gente vai comprar outro perfume. A gente vai trabalhar mais um pouco, juntar mais um pouco de dinheiro e a gente vai lá comprar outro perfume. Ah, mãe, mas como que eu vou devolver? Falei, você vai lá e vai explicar para a moça, olha, eu comprei, a minha mãe me deu o dinheiro, mas eu comprei, eu quero devolver, eu acabei de comprar. Deixei ela aí só, para tentar devolver, né? Vai que dá conta, né? Aí ela foi e voltou com o perfume. Mãe, ela não deixou devolver, ela falou que não tá quebrado. Na hora eu pensei, Jaque, ai, gente, foi R$ 25 o perfume, X pra lá. Eu falei, não. Quando a gente tem consciência, com a gente mesmo a gente vai se conversando, né? Eu falei, não. Uhum. E eu preciso ensinar para ela que ela tem direito de devolver, né? Sim. Tá dentro de um mecanismo, tá certo. Ela pode se arrepender e tá indo lá devolver. Segundo, que eu preciso mostrar para ela que o dinheiro tem valor, não importa quanto que é. E, Uhum. e aí a gente foi lá, consegui devolver, troquei para outro produto, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Se fosse a Renata de antes, com a mentalidade de antes, teria jogado o perfume fora e não teria dado valor para o dinheiro. Porque a relação com o dinheiro, a nossa relação, ela vai influenciar em todos os lugares. E eu não teria tido a oportunidade de ensinar para ela que ela também pode fazer esse movimento. Que ela também pode dar valor e ir lá e a gente acumular outro valor e de fato, conquistar algo diferente, né? Então tem várias coisas embutidas nisso. Mas o como eu me relaciono com o dinheiro vai interferir o como eu vou ensinar os meus filhos a se relacionarem, né? Que foi o que você acabou de falar. Total. Essas dinâmicas que eles enxergam, né? Uhum. Aí o meu esposo virou para mim e falou assim: que bom que você fez isso, porque eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta, porque eu não fui ensinado a ir atrás, a resolver. Então, percebe? Os nossos ensinamentos, eles vão influenciar em todos os momentos como casal, Sim. né? E é muito importante esse cuidado com esses, o nosso interno primeiro, porque a gente não consegue ensinar nada para os nossos filhos se a gente não tiver resolvido na gente, né? Lógico. Para quais vão ser os primeiros modelos mentais que os nossos filhos terão referente ao dinheiro. Eu acompanhei o processo de um rapaz que ele era super inteligente, tinha um monte de especializações, sabe? Capacitado pra caramba, mas não fluía. Não fluía, não fluía, as oportunidades vinham, ele perdia as oportunidades de ganhar um pouco mais, sabe? Vivia se boicotando e era nítido, mas ele não conseguia sair daquele ciclo. E aí, o que ficou muito claro pra gente no atendimento foi a memória dele, da mãe falando que o pai só sabia trabalhar, que o pai só pensava em dinheiro. Então, qual foi o modelo que se criou naquele filho? É ruim querer trabalhar, é ruim querer ganhar mais dinheiro. Então, o que ele fazia? Surgia a oportunidade dele ganhar mais, ele não ia, porque, tipo assim, é como se tivesse condicionado na cabeça dele de ou você ter uma família ou você ganha dinheiro. As duas coisas você não vai ter na sua vida. Ou eu tenho Ah, uma dinheiro, ou eu bobeira, um tenho direito. comentário da mãe, mas isso estava influenciando na vida dele lá adulto, na vida profissional dele. Porque era o olhar que ele tinha, que o dinheiro não era uma coisa boa, de querer dinheiro não era uma coisa boa. A relação, né? A relação tá machucada, a relação com esse dinheiro tá machucada, né? E toda vez que assim, a pessoa associa o dinheiro com alguma coisa que não é o que ele é de fato, sempre dá problema. Não é dinheiro e tempo. Não é dinheiro e família. São construções. E o dinheiro é só uma energia de troca.
À medida que eu vou fazer, eu vou receber mais. Mas a gente coloca esse dinheiro num lugar de mal, muitas vezes, né? Uhum. Eu até fiz um videozinho falando sobre isso, né? A gente às vezes acha que é só sobre merecimento. E não é. Porque você trabalha, você merece. Tem, lógico, tem muitas pessoas com crença de merecimento. Mas às vezes é permissão. O que você está falando é, eu não tenho permissão de ter dinheiro, né? Porque o meu pai foi mal visto porque ele trabalhava pra caramba. Olha que sério, né? E aí, quando a gente não tem nem consciência disso, que a maioria de nós não tem mesmo, ninguém falou isso pra gente, ninguém ensinou em lugar nenhum. A gente só olha pro problema, né? Olha, ou meu marido não trabalha, ou ele trabalha demais, ou ele só pensa em dinheiro. Quantas pessoas são mal vistas porque falam de dinheiro, né? Uhum. Eu lembro que a gente sentava perto dele, o negócio dele era falar sobre negócio. Era falar sobre dinheiro e ninguém queria ficar perto dele. Olha que sério. Por que será? Que Porque a ninguém gente nem ainda tem esse tabu, fala né? aquilo, né? Claro que a gente não pode ser escravo do dinheiro, né? A gente precisa olhar de uma forma equilibrada, principalmente nós mulheres, né? Eu dei uma aula sobre polaridades terça-feira, então a gente falou muito sobre isso, né? De que a mulher ela precisa encontrar prazer, encontrar felicidade no processo. Não é só ficar esperando o resultado. Isso alimenta o nosso feminino, a gente encontrar esses respiros no meio do caminho, né? Então nós mulheres precisamos. Mas a gente não dá para ficar só bitolado também pensando no dinheiro, 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 dinheiro. A gente precisa olhar para o servir, o que eu tenho, o que eu sei, como eu posso utilizar isso para servir aos outros. Mas eu não posso abandonar os cuidados comigo, cuidado com os meus familiares, com o meu sistema ali, né, meu marido, os meus filhos, para alcançar isso. Eu preciso encontrar no meio termo, porque também vai pesar para mim, vai pesar na minha relação. E esses dias até o Paulo Pimon postou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que alguém perguntou para ele em relação ao serviço de casa quando os dois trabalham fora. O que fazer, né? Como dividir. E é muito do que eu sempre bato na tecla de, gente, cada casa vai funcionar de um jeito. Cada casa vai ter que encontrar a sua forma. Mas ele falou no sentido de, tipo assim, quem quer contribuir menos com o trabalho de casa, que ganhe mais dinheiro e pague alguém para fazer as coisas. Porque se os dois trabalham fora, não interessa quem ganha mais, quem ganha menos. Mas se os dois trabalham fora e ficam muito tempo fora de casa, os dois precisam contribuir nos outros momentos com a família. Né? E aí, o que acontece com nós mulheres? A gente vai assumindo tudo, vai abraçando tudo, vai achando que a gente é responsável por dar conta da casa, dar conta dos filhos e ainda fazer o seu próprio dinheiro para não ter que pedir nada para o homem, para não depender do homem, para não se mostrar vulnerável diante do homem, porque onde já se viu vai ser uma humilhação eu falar para ele que eu não estou dando conta de arcar com o que eu achei que eu tinha que dar conta de arcar. Que alguém lá atrás me falou que eu era responsável por tudo isso daqui. E eu falo isso, gente, porque faz muito parte da minha construção. Porque eu me casei, o meu marido já era comerciante e eu funcionária pública, mas ali na primeira classe ali, né? Era classe A ainda quando eu casei, então ganhava pouco. Fazia faculdade, tinha filho do relacionamento anterior, mas a minha sensação era viajar. Eu pago metade, você paga metade. Não era nem ele que falava, era eu que fazia isso. E eu demorei anos para conseguir entender que era nosso, não era mais sobre o dele e o meu, era nosso. Que, ele tinha um dinheiro um pouco maior, ele, se olhar para os bens, para as empresas, ele fatura muito mais que eu, mas que eu, por trás, eu dou estrutura para que ele possa fazer mais dinheiro. Por muitos anos eu fiquei só no meu concurso, que era uma carga horária mais baixa, e me dediquei ao quê? À casa, aos filhos, por muito tempo, por mais que eu trabalhasse fora. Mas a mulher, ela dá essa estrutura para o homem, para ele fazer mais dinheiro. Então, quando vem os resultados, a gente precisa aprender que não é só dele também.
E Ah, isso mas meu marido, e as primeiras vezes ele arrepiou. Tipo assim, por quê? Eu criei isso também na cabeça dele. Eu contribuí. Ah, ele não quer compartilhar com você. Não, gente, eu desde quando a gente namorou, eu contribuí para essa mentalidade, para essa construção de que aquele era dele, aquele é meu. E se eu precisar, que eu use do meu. Então, quando eu comecei a criar, eu fui quem teve consciência primeiro, né? Então, fui começando a criar esse diálogo, olha, eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo me desenvolver com a constelação, é uma coisa que eu gostei, ó, eu tô querendo viajar, esse curso aqui vai ser bom para mim. Ele falava muito, ah, tá bom, sim, se você dá conta era no sentido que, se você dá conta de pagar, faça, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu pedi dinheiro para ele foi um exercício gigante para mim. E foi um susto para ele. E de início ele negou. caramba, Ele negou. nunca peço, quando eu peço, você não me dá. Sim, ele negou. Culpa só dele? Não, gente, eu tinha construído meu relacionamento assim. Como, fica tranquilo, não se preocupa comigo, que eu resolvo meus B.O. Não preciso que você me ajude em nada, não. Se eu Preciso de quiser, eu dou você. o meu jeito. E isso já tinha o quê? Uns 5 anos de casamento. Então a Eliane fica rindo, porque a Eliane, até para cortar o cabelo da criança, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que faz. Porque eu tenho um marido que ele tem um pouco de crença com o dinheiro e a gente tá, né? Por isso que eu falo, a gente está nessa construção do olhar financeiro como família, né? Como família. Então, assim, de início ele negou, no outro dia ele chegou em mim e falou assim: Olha, lembra que você me deu tantos mil uma vez? Porque alguns anos atrás eu tinha conseguido fazer um dinheiro, um montante um pouco maior, e falei para ele: Ó, tô para você investir, né, no comércio. Lembra que você me deu tanto? Então eu vou fazer assim: eu vou te devolver aquele dinheiro que você me deu aquela vez. Sabe? Era meio tipo assim: esse é seu, não mexe no meu. Tá pago. Aham. Eu falei: não quero. Não quero o dinheiro de volta. Eu estou te pedindo tanto para me investir no que eu estou precisando agora no momento. Mas é do nosso, é do dinheiro da nossa família. Eu não quero fazer essa soma de esse é meu, esse é seu, esse eu estou te devolvendo porque você me deu. Quando você precisou de mim, eu me dediquei a te ajudar aos seus negócios. Agora eu estou construindo, eu preciso da sua ajuda. Sem você, eu também consigo. Já falei para ele bem assim: sem você, eu também consigo. Eu prefiro, Mas vai viu? ser mais devagar. Mas vai ser bem mais lento e vai ser mais penoso para nós dois como casal. Porque você sabe que você pode me ajudar, sem te pesar. Então eu preciso que você me ajude nesse momento. E acho que é essa dança que o casal precisa começar a aprender, né? Que em um momento eu vou dar um passinho para trás e dar espaço para o meu marido expandir. E vai ter momentos que ele também vai dar um passinho para trás e dar espaço para que eu possa expandir. Mas isso precisa estar muito conversado e explicado e claro, as claras dentro do casal. Do o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, precisa estar se encaixando dentro dos planos futuros que a gente tem para a família. Porque a dificuldade maior hoje é eu olho para mim, eu faço os meus planos. Ele faz os planos dele. Ele olha para o que ele acha que é bom para ele. E quem está olhando para o que é bom para o casal? E quem está olhando para o que é bom para a família no geral, incluindo os filhos? A gente esquece. Sem esse diálogo, principalmente financeiro, a gente não vai virar escravo do dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro para viver. É necessário que se aprenda a falar de dinheiro dentro da família, para liberar os nossos filhos também para as relações futuras deles. Imagina os filhos da gente cheios dessas crenças que a gente tem, tudo Ai, preso, amarrado. já deu, já, pelo amor de Deus. Vamos resolver isso logo. Sim, porque é pesado. E às vezes a gente nem tem consciência de que a gente está preso nessas dinâmicas que nos foi apresentado lá quando a gente era criança. Falar, por exemplo, quanto você não precisou caminhar dentro de uma consciência para conseguir se posicionar assim. Uhum. E é interessante a gente
deixar claro para todo mundo que está assistindo que a consciência ela faz isso. Não é ela que muda nada, mas ela te traz base para você ter posturas diferentes, né? Porque você conseguiu se posicionar assim porque você olhou para várias dinâmicas tuas para falar, epa, vamos por aqui? E talvez seja ele que está fazendo esse movimento, né? E que bom. E assim a gente conseguir essa dança mais saudável, né? Mudar a nossa mentalidade, principalmente, né? Porque eu acho que é isso que o nosso trabalho, o meu e o seu, traz muito. Porque a gente leva a pessoa lá na dor, no que causou, mas a gente também já tira e mostra qual a postura no mundo que vai fazer isso mudar. Porque de nada adianta a gente pegar a mulher e olhar para ela e falar: olha, você pensa assim por causa de tal coisa que aconteceu lá quando você era criança. Olha para isso. Tá bom, olho para isso. Eu faço o que com isso? Que atitude eu tenho de agora para frente? Então, né? Graças a Deus encontramos pessoas no nosso caminho que nos ensinou a olhar para o problema, mas também a sair dele, a olhar para uma nova construção de mentalidade, para ter essa permissão, para quebrar essas crenças de dinheiro, essas crenças de família, porque também vem muito das crenças que a gente tem relacionadas aos relacionamentos que a gente vivenciou ali por perto, a forma de se relacionar que a gente tinha, ao como a mulher lida com o dinheiro. Eu lembro que, em relação a dinheiro, um dos exercícios que mais me impactou foi uma mentalização, eu acho que foi até a Ana Lisboa que fez, referente a qual a sua primeira memória com o dinheiro, quem era a primeira pessoa que te dava o dinheiro. E eu ver a minha avó me dando dinheiro escondido da minha mãe, falando para mim: olha, não conta, não deixa sua mãe ver, senão sua mãe vai ficar brava com você. E aquele dinheirinho embolado na mão, passado assim, ó, igual se fosse a coisa mais proibida do mundo. Ah, não influencia em nada. Gente, foi a primeira memória que eu tive de dinheiro, que os outros não podem ver, que eu Dinheiro. não posso receber o dinheiro de formas claras. E aí, como saber, Jaqueline, se isso está me impactando ainda hoje? Como é para você tirar um dinheiro da carteira e pagar algo? De que jeito que você tira esse dinheiro da carteira? Você dobra ele todo, passa escondido? Você consegue tirar o dinheiro, nota por nota, contar tranquilamente o dinheiro na frente das pessoas? Porque eu comecei a observar isso. Que eu recebia e a pessoa falava assim: confere. Não, tá certo. Era tipo assim: como eu quero me livrar, esconder logo. Ninguém pode ver que eu tenho, né? E era totalmente ligada a essa memória dos primeiros, as primeiras moedinhas ali que era passado para mim o quê? Não, mostra para sua mãe. Que sua mãe falou para mim não te dar. Deixa escondidinha aí, senão sua mãe vai ficar brava. Então, quais memórias foram criadas? E quais modelos a gente usa até hoje e nem percebe? Não, Não nem gosta percebe. do dinheiro, não gosta de pegar no dinheiro, vive com o dinheiro tudo bagunçado, tudo embolado. Quando recebe ou quando vai pagar, parece que é uma coisa que você quer se livrar logo, tirar da sua mão, que ninguém pode ver que você está com o dinheiro ali. Isso é um sentimento, né, Jaque? Por exemplo, o que tem por trás disso é um sentimento, e é o sentimento que cria a realidade que a gente tem com tudo, né? Falando de dinheiro com o dinheiro. É o sentir, não é só o Uhum, pensar, né? Às vezes a gente acha que é só o pensar, é o que eu penso sobre. Não, vai muito além, né? A vergonha, eu tô com uhum, medo. Qual foi o sentimento da avó? Medo. Qual foi o sentimento que você recebeu? Medo. sim. E aí eu vou contar pro meu marido que eu recebi, ou eu vou contar pro meu marido que eu fiz uma dívida e não tô dando conta de pagar. É segredo. Desde quando minha avó me dava dinheiro, era segredo. Então, percebe de onde vem e que se a gente não. Eu falo assim, que o relacionamento, o casamento, ele é a maior escola possível para a gente crescer. Se a gente estiver atento para, ao invés de apontar para o outro, olhar por que a gente está se sentindo daquela forma, a gente desenvolve anos-luz. É, Claro que a gente vai precisar de mentores, de pessoas que nos acompanhem, porque sozinhos a gente às vezes não identifica. Essa semana eu fui fazer terapia, aí eu estava contando uma coisa, aí o psicanalista falou assim: peraí, repete a última frase, só para você ver o que você está falando.
Aí eu, nossa senhora, não acredito que eu tô falando isso. Aí ele falou assim: não, você vai repetir, você é consteladora. Ele ainda falou pra mim desse jeito: você é consteladora, e no final a gente conversa de novo. Por quê? Mesmo nós, claro que a gente já fez um caminho gigante aí, a gente está numa transformação aí, né, há alguns anos, já destravou muita coisa, mas a gente precisa às vezes do outro para falar pra gente: ô, você tá ouvindo o que você tá falando? Você está conseguindo perceber o seu comportamento nisso aqui? Porque nós somos feitos de muitos fragmentos. Nós, internamente, temos milhões de fragmentos de memórias, de traumas, de acontecimentos. Então, a gente se limpa de um e, às vezes, tem outro ali por trás ainda atuando nos nossos comportamentos. A Aline fez uma pergunta. O que pode estar por trás da dificuldade do casal em manter conta conjunta, cartão conjunto? Eu vou responder e aí você responde também, tá, Jaque? Sim. Vou responder com uma pergunta. O que aconteceria se vocês juntassem essas contas? O que aconteceria se vocês tivessem acesso aos dados do cartão um do outro? Pensa primeiro sobre isso. Você quer falar da visão sistêmica já isso? Ou com isso ela Então. provavelmente vai chegar? Não, sim, sim, precisa olhar qual é a sensação, né, de se isso fosse uma realidade e funcionasse bem, né, como seria dentro do casal. Mas a sensação que me vem muito é de o quanto eu tô disposta a me mostrar por inteiro para o outro, a não Ela respondeu. esconder mais nada. Eu não vi a resposta dela. Sim. Aline, não sei se eu posso expor uma coisa sua aqui, é que eu conheço, mas até antes era, não sei se ainda é, o ganho da Aline era maior que o do marido. Então também tem essa dinâmica. E nesses casos, eu tenho vários clientes nessa situação. Até tinha uma outra, agora aí, não sei se ela ainda está. O que eu oriento? Se a mulher ganha mais que o homem, para que o homem não se sinta diminuído dentro da relação, é preciso que seja ainda mais apresentado essas dinâmicas para que sejam decididas entre casal, mas que a mulher dê mais permissão ainda para o homem decidir o que fazer e como fazer com esse dinheiro. Porque na maioria dos casos onde as mulheres ganham mais do casal, a mulher ela gasta até sem rumo, sem perceber. Porque ela se sente culpada de alguma forma por ganhar mais que o homem. Pesa dentro do casamento aquilo. Por mais que às vezes ela tenha uma postura de ai, que bom que eu ganho mais porque eu não preciso ficar dando satisfação, né? Eu me viro, eu me basto. Então, muitas vezes para conseguir retomar esse equilíbrio dentro do casal, vai ser preciso que se dê permissão para o homem tomar mais decisões referente ao dinheiro da família. Então, a conta conjunta talvez acaba virando uma briga porque acaba que a mulher ainda quer controlar mais. Não, mas quem fez mais dinheiro fui eu. Por que você vai ficar dando pitaco? É uma das crenças, né? Quem tem mais dinheiro tem mais controle. E aí, como você recebe mais e se abre para liberar controle para o outro? Como você se sente nesse lugar quando você libera controle? Porque o outro, como assim o outro vai comandar o meu dinheiro? Se é a Mayara, eu que faço mais dinheiro. A Mayara é minha amiga, ela trabalhava comigo, foi minha funcionária no banco, né? Uhum. E ela colocou um comentário lá em cima e colocou outro agora. E é legal o que ela trouxe agora. Ela diz que quando cada um olhava separado, eles não tinham tanta facilidade de fluir. Depois que eles começaram a olhar junto, as coisas começaram a fluir, né? Uhum. E que ela acredita que a gente pode ter um objetivo em comum e cada um ter contas separadas. Quando a gente vai começar a fazer um movimento como esse, a gente precisa começar por esse mental. E o ter objetivo em comum faz com que a gente consiga se abrir para conseguir olhar para essas questões emocionais que está por trás disso. Então, o objetivo faz com que os dois olhem para o mesmo lugar
e não tenha mais essa questão do... Consiga se livrar um pouco dessa questão do quem ganha mais, quem ganha menos, quem faz, quem deixa de fazer, né? O para quê? O para quê acaba sendo muito mais importante para a construção do que a realidade em si. Uhum. Ela falou, nossa, faz muito sentido. Porque quando é para fazer orçamento, eu simplesmente não consigo somar nada certo. Você precisa desse homem na sua vida, mulher. Não é à toa, né? Percebe quando a gente fala que um complementa o outro? A gente acha assim. Eu tenho trazido muito para minha fala hoje também a questão dos dons, dos talentos, dos benefícios. Porque a gente fala assim, e o outro tem as sombras dele, nós temos as nossas sombras, e a gente olha para o que nos falta. Mas a gente tem as nossas qualidades e o outro tem as qualidades. E juntos a gente faz muito melhor, porque o que é qualidade nele, às vezes é uma coisa que eu não tenho tanta facilidade. Então, por que ao invés de eu ficar brigando comigo mesma e falando, não, eu vou fazer melhor que você, eu não falo, tá bom, meu amor, você pode fazer essa parte porque você é muito bom nisso. Sair da E eu disputa. buscar fazer o que eu sou boa. Então, se eu sou boa em fazer dinheiro, se eu tenho mais facilidade, se eu passei no concurso, que eu ganho mais, ok, mas meu marido é melhor em administrar esse dinheiro. E aí, volta no que você falou, do controle. Quanto eu estou preparada para soltar o controle, para falar para ele, olha, eu fiz o dinheiro, mas esse dinheiro é do casal. O que você orienta que a gente faça com ele? O que a gente vai fazer a partir daqui? Podemos fazer juntos, né? Uhum. Eu vi ali alguma coisa sobre uma conta conjunta. Eu já acredito que seria bom ter uma conta conjunta para um objetivo e uma separada para cada um. Eu já vi casais que dão certo assim também. Tem uma conta conjunta, onde eles combinaram que o quanto cada um ia contribuir para as despesas da casa. Vamos dizer assim. Existem as despesas da casa, existem os planejamentos, né, os projetos. Então, existe um combinado entre eles ali de quanto cada um, todo mês, colocaria do seu próprio ganho naquela conta conjunta. E aí, cada um também ficava ali com o seu dinheiro para suas coisas particulares, para os seus projetos particulares, vamos dizer assim. Nessa família, funcionava. Mas era uma família que tinha muito detalhado, assim, que era despesa fixa, quais eram os próprios próximos passos que eles queriam dar. Então, eles tinham muito bem desenhado na mente deles onde eles queriam chegar. Então, eles tinham essa conta conjunta, onde todo mês colocava cada um lá o montante combinado, e aquela conta conjunta servia para as despesas da casa e para os planos da casa, e cada um mantinha o seu dinheiro assim. Não é que não dava satisfação, mas aí era uma coisa mais livre para você fazer o seu, e você só levava para o outro, né? Porque duas cabeças pensam melhores que uma, não adianta achar que não. A Rose colocou assim, eu sofro se fizer uma coisa dessa. Não sei se é sobre a conta conjunta. Aí, a Leandra, ela fez uma pergunta, quero que você fale um pouquinho. O que você percebe sobre o assunto, o sustento de casa em relação à energia masculina e feminina? Acho que você já falou, mas ela não estava, né? Isso. Uhum. Leandra, eu acho que vai muito além do o homem tem que ser o provedor. Porque hoje em dia, em muitas famílias, não é isso. A mulher tem um ganho maior que o homem. Em vários, né? Então, vai mais do todo. De como funciona essa família num todo. O quanto essa mulher consegue se conectar com o seu feminino e dar espaço para esse homem realmente ser o homem da casa, ser quem toma mais as decisões, quem se preocupa. Eu gosto da imagem, Renata, que é falado assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Na Bíblia fala. Mas a imagem que a gente tem é de que é um por cima, um por baixo, né? E na verdade, a imagem que a gente tem que ter não é essa, é de que o homem vai à frente, protegendo e defendendo a família, e a mulher pode ir atrás, cuidando para que esse lar continue funcionando perfeitamente. Então, mesmo quando a mulher é quem faz mais dinheiro em casa, aí volta na questão do o homem precisa ser quem toma as maiores decisões referentes ao dinheiro. É preciso dar esse espaço. Mas meu marido não tem cabeça, meu marido é desnorteado. Diálogo, 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 reajuste, reajuste, é sentar e conversar.
uma vez por semana, 2 vezes por semana, quantas forem preciso. Não deixar as coisas se acumularem. É estar sempre conversando novamente para que as coisas se alinhem e vocês consigam falar a mesma língua o mais próximo possível. Então, se é a mulher que faz mais dinheiro em casa, ela vai precisar de ter essa maturidade emocional, porque é muito difícil para a gente, de soltar o controle e falar, olha, você é melhor, eu quero que você tome conta dessa parte aqui em casa, né? E a questão de quando a mulher não trabalha, porque também é uma realidade, quando a mulher não trabalha fora, gente, é muito além, o casamento é muito além de quem faz mais dinheiro. Porque a mulher que não trabalha fora, ela também contribui com a relação. Essa mulher, para ela conseguir ter um relacionamento equilibrado ali, o que ela vai precisar fazer mais? Ela vai ter que se dedicar mais ao cuidado dos filhos, ela vai ter que se dedicar mais ao cuidado da casa, a trazer mais leveza para esse lar. Por quê? Porque é a contribuição que ela está fazendo para a família. Né? E não é sobre quem é mais importante, quem é menos importante. Não é sobre, então nunca vou poder pedir para ele me auxiliar com alguma coisa. Não, não é isso. Mas para que se exista um equilíbrio, vai ser preciso que a sua dedicação em outra área, que também é super importante para o desenvolvimento da família, a sua dedicação vai ter que ser maior. A Fábia acabou de falar sobre isso, né? E aí você está respondendo justamente. Porque, na verdade, não é só sobre dinheiro, né? A família, ela precisa de muita coisa além disso, né? Esses dias, e tem uma coisa, né? Quando acontece essa questão do inverso do que você estava falando, né? Quando a mulher, ela recebe mais e o homem não consegue chegar no patamar financeiro que essa mulher tem. Lembra das lealdades. Às vezes, essa pessoa tem outras lealdades que não a permite fazer esse movimento, ou neste momento não consegue, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para quem me procura e fala sobre isso, né? Você está disposta? Porque quando a gente como começou muito essa questão do masculino, do feminino, da energia, o que seria o ideal? Beleza, dentro dessa polaridade, seria o ideal que a mulher só fosse aqui nutrisse, aqui cuidasse, o homem fosse o que desbravasse. Fato. Seria o para todo mundo. Mas é a realidade hoje de muitas mulheres? Não. Só que qual que é o risco que eu vejo muitas mulheres cometendo e eu já cometi? Eu quero que ele provenha. Eu quero que ele faça. Se eu sou a que faço, eu paro de fazer um pouco. Você está disposta a abrir mão da tua qualidade de vida? Você está disposta a abrir mão do que você faz, de como você vive? Para dar esse tempo dessa pessoa fazer esse movimento, às vezes você não tá. Tô disposta. Então, beleza. Toca do jeito que você achar melhor. Mas é o caminho ideal? Porque às vezes a gente entra nessa busca, né? Principalmente quem entra no mundo do autoconhecimento e que se depara com essa realidade, um dos grandes movimentos quer então que ele faça. Mas será que esse homem está nesse caminho que já consegue prover da forma que precisaria? Para você fazer um movimento como esse, o que você está querendo, na verdade? Né? Porque em todos os papéis são importantes. Cuidar da família também é importante. Às vezes eu falo, cara, eu saio para trabalhar, para atender, para fazer o que for, o dia todo. Trabalho no banco até de noite, tô de boa. E se eu ficar o dia inteiro em casa cuidando das crianças, eu fico louca? Total. Fala para mim, se fosse para eu falar, paga aí, acho que o dinheiro daqui, ó, tinha que ser muito maior, porque o desgaste emocional que tem, se você tem paciência e tudo, isso não tem valor. Não tem valor. Muito valor. Como que só é uma forma diferente de contribuir para o funcionamento da família. Como que eu vejo isso, né? É a questão. Por que está me incomodando? Eu não me senti valorizada porque não é dinheiro. O valor ele não está em cima do dinheiro. Aqui pode ter, né, uma questão, um significado ser olhado, né? Porque se eu me sinto desvalorizada, ou se o homem me desvaloriza porque eu não tenho dinheiro e todo o resto, como é que fica?
Foi o que você falou. Quantas mulheres não dão base para esse homem ser o bem-sucedido? E muitos de nós temos histórias na nossa família onde a mulher, ela se dedicava a cuidar do lar, a cuidar dos filhos. Em algum momento esse casamento não deu certo, esse homem foi embora e deixou essa mulher sem o mínimo para o próprio sustento. Seja porque morreu, seja porque se separou. Então percebe que muitos de nós temos essa memória de dor, de que faltou, que se esperou do homem e faltou. Então também pode estar aí um dos motivos, né, dos gatilhos, das crenças de que eu não posso dar esse passinho para trás. E eu falo porque eu dei passo para trás aqui em Não é casa. Eu comecei simples. a, eu comecei a me lançar como consteladora final de 2020. E aí a gente teve um problema bem grande financeiro aqui numa sociedade do meu marido. E sabe assim, eu tava assim, eu vinha daquele ritmo de estudo mesmo, sabe? Falava, não, agora eu vou começar a atender, agora eu vou, ninguém me segura. E de repente tivemos esse problema e eu fiquei naquele impasse de ele não teve coragem de me pedir ajuda. Eu sabia o que estava se passando, mas ele falava para mim, não precisa, pode deixar que eu resolvo. Não precisa, pode deixar que eu resolvo. E aí eu fiquei nesse impasse de e agora, o que eu faço? E eu cheguei à conclusão de me desenvolver como terapeuta vai ter que esperar. Nesse momento, pela sanidade mental do meu marido, pela continuação da minha família, eles precisam mais de mim. E eu guardei tudo na gaveta por mais de ano. E ainda veio uma bebê no meio da história, né? E aí eu fui para dentro das empresas dele com ele e me dediquei mais ainda à minha família para dar mais espaço para ele fazer dinheiro, resolver as coisas dele. E eu, no que eu era boa, no que eu era boa, eu fui para dentro das empresas e, olha, nisso eu sou boa, isso você pode entregar para mim, deixar para mim, fica com a sua cabeça livre para o que você é bom. Então, assim, não é fácil. Não é Não. fácil, mas quando a gente tá com o olhar, tá tranquilo do que a gente está fazendo, tá olhando para as nossas feridas e tá consciente de que vai ter momentos que a gente não vai ter como a gente pensar só no individual, a gente vai ter que pensar primeiro no coletivo. O coletivo tem que estar bem para você conseguir se desenvolver no seu individual. E naquele momento, o meu coletivo precisava de mim, a minha família precisava de mim. Então, eu desacelerei aí 1 ano e meio, quase 2, da terapia para ajudar ele, para dar base para ele, para dar espaço que ele tivesse cabeça para resolver as coisas dele. E aí, quando estava tudo redondinho, funcionário treinado, tudo resolvido, aí eu falei, olha, agora você já não precisa de mim aqui mais, agora eu vou fazer o que eu tinha engavetado lá atrás. Mas nós mulheres, a maioria não está preparada para fazer isso. Porque como que eu vou ficar sem o meu ganho? Como que eu vou ganhar menos do que eu ganho? Como que eu vou me dedicar mais à família para poder dar espaço para o meu marido? Por causa das faltas que já tiveram na nossa família, por causa das histórias que estão todas aqui, ó, cravadas no nosso DNA, das dores da nossa avó, da nossa mãe, que em algum momento acharam que poderiam contar com o homem e se viram sozinhas, tendo que sustentar filhos pequenos, dependendo novamente dos pais, para que os filhos não passassem fome, as exigências que os nossos pais fizeram com a gente, E tá uma tudo gravado. outra, por exemplo, quantas histórias a gente não tem delas que foram trocadas? Que os maridos foram lá e fizeram outra família. E que elas ficaram só ou tiveram que aceitar a divisão deste homem. Ele não estava por inteiro. Tem muita Total. dúvida, né, por trás dessas histórias, né? E por isso que a gente precisa, de fato, olhar para as pessoas com compaixão. Entender que ali tem uma história, que ali tem significados, né? E que não é à toa. Tudo isso que a gente trouxe é muito secundário, né? É muito secundário. E às vezes a Eu gente chama tenho muita cliente que chega para mim e fala assim: olha, eu ouvi a vida inteira que minha mãe não largou do meu pai por causa dos filhos, porque ela tinha medo da gente passar fome. Então, que
modelo se criou na cabeça dessa mulher, né? De minha mãe aguentou tudo que aguentou, tudo que eu vi minha mãe aguentando num casamento pelos filhos. Então eu preciso fazer de tudo para não ser dependente desse homem, mesmo não, muitas vezes nem existindo essa possibilidade, gente. Às vezes essas mulheres são profissionais excelentes que conseguiriam se sustentar e sustentar suas famílias. Mas aquela memória de dor é tão grande e ainda comanda tanto essa mulher que ela vive nessa tensão de eu preciso ser independente, porque se amanhã ou depois esse homem for embora, esse homem me trocar por outra, Eu me eu dou conta. eu dou conta. É. A, a Olha, sua frase, que é a frase que você usou, é a chave de hoje, né? Eu me dedicar mais no que eu sou boa para que ele também se dedique no que ele é bom, né? E isso é uma mentalidade que a gente precisa levar de fato para todos os lugares, né? Às vezes a gente fica batendo na tecla do cara, de qualquer um, melhorar o que não é bom, melhorar o que não é bom. Ah, você precisa ser bom nisso, você precisa ser bom nisso. E sendo que a gente pode potencializar o que o outro é bom, né? sim, e agora trazendo para a nossa vida financeira como pessoa, né? Acho que repassa pelo mesmo. Eu passei meses lutando com fazer post para o Instagram. Eu demorava mais de hora para fazer um carrossel, porque eu não dominava aquilo. Eu precisava ficar assistindo vídeos, aprendendo para tentar fazer. Aí um dia um mentor olhou para mim e falou assim: quantos atendimentos você precisa fazer para pagar uma pessoa para fazer seus posts? Eu falei, cara, eu preciso de 2 atendimentos. Ele falou, então a resposta está aí. A partir de hoje você não vai fazer seus posts mais. E aí entra essa questão de quantas vezes eu fico olhando para o que eu ainda não sei e me empenhando, gastando toda a minha energia ali para tentar melhorar aquilo ali, sendo que eu sou muito boa em outra coisa e eu poderia estar me dedicando e servindo com aquilo ali. Mas não, eu prefiro olhar para o que ainda me falta, para o que eu ainda não sei e ficar ali me enganando. Porque acontece muito isso com a gente, com nós mulheres. Tô cansada, tô atropelada, tô. Parece que é lindo você falar para o outro que eu tô na correria. Tô cheia de coisa para fazer. Porque a gente fica cheia de bobeirinhas no dia a dia, cheia de ruídos. A gente não consegue olhar, sentar como casal e pontuar, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E uma coisa que eu acho que é importante trazer aqui, Renata, é a importância da gente colocar no papel o caminho de honra, né? Que muito se fala. Tá bom, eu decidi, eu entendi, agora eu vou trazer para dentro do meu casamento essa mudança financeira. Por onde eu começo? Papel e caneta, gente. Não dá para fugir. Papel e caneta. Senta o casal. Talvez vai ser como se fosse um pé de guerra no começo, mas você vai ter que respirar, porque tudo é questão de ajuste. Vocês estão há anos vivendo de outra forma. Para mudar, vai precisar passar pelos atritos. Talvez vai se bicar ali, vocês vão ter que respirar e deixar aquilo para conversar de novo daqui 2 dias, mas vai ter que haver essa insistência de sentar e esclarecer. O nosso ganho hoje é esse, a nossa despesa hoje é essa, juntos, juntos. A gente quer fazer essa viagem, a gente quer comprar essa casa, ou a gente quer conseguir isso aqui para os filhos, vai ser preciso tomar essa postura de adulta e de chamar o parceiro, mesmo que você perceba que ele não está querendo isso, mas você vai ter que deixar claro que é importante para mim como pessoa, é importante para a gente como família. Que foi uma das coisas que eu falei para o meu marido. Não somos só mais nós dois. Nós temos 3 filhos. Se hoje acontecer qualquer coisa com nós dois, nossos filhos vão gastar tudo com um advogado tentando resolver. Então, nós temos que deixar o mais organizado e mastigado e fácil possível para eles. Então, se não basta olhar como para os dois precisam, olhem para a família, para como eu estou deixando isso para os meus filhos. Ter um para quê, né, Jaque? Ter um propósito para poder fazer esse movimento. Muitas pessoas não conseguem fazer organização financeira, não conseguem olhar para o dinheiro, vamos chamar assim, porque não estão colocando um objetivo. Não é olhar só por olhar, mas é olhar para isso, para um movimento. Sempre comecem pelo para quê. Para que nós vamos fazer? Para que nós vamos olhar? Para quê? E aí a consequência vai vir, olhar para isso, colocar no papel, tirar do mundo mental.
mas sempre com um objetivo claro para os dois. E costuma, nesses momentos, aparecer, tipo assim, nossa, como eu não tinha visto antes, novas formas desse casal fazer dinheiro. Porque tá todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, numa disputa de quem ganha mais, quem manda mais no dinheiro, quem esconde mais do outro. Que você não vê para onde a família consegue expandir, as oportunidades que tem para a família expandir. Então, quando você consegue colocar no papel ali e fala assim, nossa, olha, por aqui dava para a gente ir, hein? Eu acho que isso aqui ajudaria. Isso aqui melhoraria a nossa qualidade de vida. Porque quando tá só no mental, você não tem essa visão macro da coisa. Então, não dá para fugir, tem que ser honesto. Ah, não, isso daqui eu não vou nem colocar porque isso aqui é pouquinho. Não, coloque. Isso aí faz parte da despesa da família. Isso aqui faz parte do ganho. Precisa ter, claro, postura de adulto. Porque enquanto a gente não tem coragem de fazer isso, de colocar no papel, a gente ainda está na postura infantil, correndo da responsabilidade da vida de adulto. Totalmente na postura infantil ainda. A criança que tem medo, né, de não dar conta, porque ela não dá conta mesmo. A nossa criança interna não dá conta de nada disso. Ela Sim, foge, sim. ela foge de encarar e de falar, pô, é isso daqui mesmo que tá acontecendo, né? Esses dias eu peguei uma cliente minha e aí eu peguei uma âncorazinha de atendimento e dei para ela, né? Falei, olha, você vai levar esse representantezinho para sua casa. E toda vez que você perceber os seus comportamentos infantilizados, você vai colocar essa âncora na sua frente e você vai ter uma conversa séria com a sua criança interior. Toda vez que você não estiver dando conta de tomar decisões, de fazer alguma coisa que você sabe que precisa fazer, você vai sentar com a sua criança interior e falar, olha, eu cresci, eu que cuido disso aqui agora e nós duas vamos resolver essa parada. No dia, ela falou, pronto, a Jaqueline enlouqueceu, a Jaqueline me deu esse negócio para mim levar para casa. Dali 15 dias, quando ela voltou, ela falou, Jaque, que doideira. Ela falou, eu fiz o que você mandou, e aí toda vez que eu me percebia fugindo das minhas responsabilidades, eu tinha uma conversa com a âncora que você me deu, e eu saía dali no gás, e fazia, e resolvia, e não fugia do que eu estava fugindo. Então, muitas vezes é isso que a gente vai precisar fazer, ter uma conversa séria com a nossa criança interior e falar, ó, pera lá, quem manda aqui agora sou eu. Vamos olhar para as suas dores, para as suas feridas, vamos resolver o que precisa de se resolver interno, mas eu preciso, o máximo possível do tempo, estar na minha postura de adulto. E o casamento só vai fluir assim. Se forem duas crianças, vai ser só uma disputa de quem consegue receber mais dentro dessa relação, quem supre mais as suas faltas e suas dores, e não vai ter esse olhar para o todo. É cada um cuidando das suas feridas individuais para que vai aos poucos construindo essa relação mais madura. Porque se só tem criança, quem cuida das crianças que de fato existem em casa, né? Eles vão querer cuidar da gente, a tendência é eles quererem assumir o que não é deles e cuidar da gente e se emaranharem todos no meio dessa confusão. Mas não foram, né? Sim, sim. Essa parte é difícil, gente, é difícil. Não estamos aqui para enganar vocês e falar, ai, pega essa fórmula mágica, a partir da semana que vem sua família tá diferente. Passe a tratar o seu marido assim e você vai ter tudo o que você quiser dele. Gente, tudo mentira. Esqueçam. É construção. É se estressar hoje, é ter que cortar uma conversa no meio. Eu já teve situação aqui em casa, por exemplo, de eu tentar conversar com meu marido e ele partir para um lado de vitimização. Ah, nada que eu faço tá bom, então não vou fazer mais nada. E aí eu respirar, eu não responder, e eu precisar de praticamente uma semana digerindo aquilo, e eu me afastar, eu conversar menos com ele, eu fazer menos por ele, porque eu percebi que eu estava dando demais na relação e ele não estava vindo junto. Então eu precisei me afastar, precisei que ele sentisse minha falta, precisei que ele sentisse. E não é manipulação, é diferente de manipular, de fazer birra. Porque se eu faço birra, eu vou tratar mal, eu vou fazer draminha. Não. Eu me posicionar no meu lugar e esperar o tempo dele perceber a necessidade de que a gente tinha para conversar.
E aí chegar ali depois de uma semana, eu preparar um café da tarde e falar, olha, a gente precisa voltar àquela conversa. A gente precisa continuar e a gente precisa resolver isso aqui. A gente não pode fugir disso daqui. Então vai ser preciso essa persistência e essa insistência. E esse, às vezes, eu vou parar e precisar respirar, e na próxima semana a gente continua, porque a gente também não é de ferro. A depender da provocação que vir de lá, a gente vai revidar. Então, antes de revidar, a gente se afasta. A gente é convidado a dançar, né, dentro desse triângulo, né, da vitimização. E as pessoas convidam a gente também a entrar. E a gente saber qual que é o melhor lugar, que é estar nesse lugar de adulto, em cima do que é fato, do que de fato importa, né? E sair dessas. Porque, igual isso que você falou, você pode entrar no jogo, e aí eu começo a te atacar, ele acaba virando o agressor e você a vítima e não sai daquilo. Sim, e não soluciona nada. O problema continua. Não soluciona. Um grau. Um grau. Sim, e um casal, para ele crescer, ele precisa ter discussões constantes. Só que a gente tem receio da palavra discussão, porque aparentemente discutir é que um vai gritar com o outro, um vai ofender o outro e vai ser aquela anarquia. E sendo que discutir é cada um colocar os pontos que acredita para que se consiga chegar a um ponto em comum, a partir do que cada um apresenta. Não tem medo. Então também é preciso fazer as pazes com a palavra discussão. É necessário uma boa briga entre o casal, uma briga saudável e madura, é necessário constantemente entre o casal. Tem um livro que eu trabalho nas mentorias de empresa e diz sobre o tema são 5 disfunções das equipes. Mas, na verdade, são 5 disfunções das relações. Uma delas é o medo do conflito, que é essa discussão, né, que você disse. O conflito, ele é necessário. A gente precisa colocar ele na mesa para que a gente olhe para ele. Porque senão não existe mudança. Se eu não tenho confiança a ponto de trazer um conflito, de trazer um desconforto, eu não consigo resolver a dinâmica que está ali. Totalmente. Não precisa de briga, né? Não precisa sair. Mas precisa trazer um desconforto. Fingir que não existe, jogar para debaixo do tapete, não vai resolver o problema. Você só vai postergar, que foi o que a gente começou falando hoje, né? Já que tá 1h20, mais ou menos, falando, e dá para falar mais, né? Ai, o papo tá tão bom que a gente nem percebeu. Mas, assim, a mensagem que eu acho que para mim fica hoje é que a gente precisa estar nessa posição de adulta, né? E de fato olhar para o que precisa ser olhado para que a gente consiga resolver essas questões entre o casal. Não dá para esconder, né? E as dinâmicas que vêm é só uma forma de ajudar a gente a ter um probleminha aqui, né? Vamos olhar para isso junto? A Mayara tá falando, não, vou fazer almoço, né, Mayara? Tá na hora, tá pensando. As crianças já quer causar intriga no casamento dos outros, né? Que o marido vai chegar, não tem comida pronta, já vai começar uma briga. Vai dar meio dure com fome. Obrigada, Jaque. Obrigada pela tua vulnerabilidade, né? Eu acho que um dos maiores dons que a gente tem é a vulnerabilidade, porque só através dela a gente consegue, de fato, levar o nosso servir para o mundo, né? Se a gente chegar aqui fingindo que é tudo mil maravilhas, o que foi que a gente resolveu na vida da gente? Nada, né? E você foi super aberta com o convite, super aberta por trazer a tua vulnerabilidade, né? Muito obrigada mesmo, tá? Por toda essa contribuição de hoje. Eu que agradeço o convite. A gente sabe aí o quanto a gente está nesse caminho na busca de resgatar, né, essas mulheres, resgatar essas famílias, resgatar essa felicidade em viver. E é importante, são assuntos que a gente tem medo de falar, a gente tem medo de se expor, né? Como você disse, é se mostrar vulnerável, é contar, não, gente, eu enfrento os mesmos problemas que vocês, mas eu já tô no nível tal, eu já estive nesse nível aí, resolvi assim, hoje eu tô nesse nível. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema.
Só que quando a gente consegue encontrar pessoas para nos orientar, para ajudar a gente nesse caminho, para nos, olha, eu já passei por isso e assim, 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 você vai conseguir melhorar as coisas, vai ficando mais leve, a gente vai chegando a soluções muito mais rápido, né? Então, estamos aí a serviço disso, a serviço principalmente dessas mulheres que querem criar uma nova forma de se relacionar, sem ter tanto peso e cobrança sobre si mesmo. E Pode ser mais desfazer, leve. né, desfazer esses pactos que a gente fez lá quando criança, com os nossos pais, com a nossa avó que dava dinheiro, para a gente Pode. prosperar como casal. A Aline falou que anotou tanta coisa que parece que constelou. Aline, coloca pra gente, marca a gente para isso que você anotou chegar em mais mulheres, tá bom? Por favor. Obrigada a todo mundo, a todos vocês que passaram por aqui, que assistiram, que tá aqui com a gente. Depois manda um feedback pra gente lá no nosso direct sobre qual assunto mais fez sentido para você dentro dessa live, para que a gente expanda isso um pouco e que cheguem mais mulheres, porque a vida pode ser mais leve. Problema todo mundo tem, em todo lugar, aqui tem vários aqui em casa, aí na tua casa, na casa de todo mundo, mas o como a gente lida com eles é que vai comandar o destino da nossa vida. É o como eu lido com isso. E a gente deseja que a vida de todo mundo seja mais leve, assim como a nossa vem sendo. E a gente vem construindo isso, né, Jaque? Sim, sim. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Até.